Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Cristã Aprendei e Ensinai. Nós estamos no curso de Bibliologia e hoje nós vamos estudar um pouco sobre os gêneros literários e o panorama geral do Antigo Testamento. Como nós vimos recentemente, a Bíblia ela é composta por 66 livros, 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento. E nós encontramos uma variedade de gêneros literários que narram os temas centrais da Bíblia. Nós podemos dividir os temas principais, centrais da Bíblia em 6 temas, a saber, primeiro, a criação, segundo, a queda, terceiro, Israel, quarto, Jesus Cristo, quinto, os seguidores de Cristo e o último, o fim dos tempos. Então, nós temos uma grande história da ação de Deus para com a humanidade. E conhecer os gêneros literários ou o estilo em que cada um desses textos foram escritos nos ajudam na leitura e na interpretação da Bíblia. Então, na aula de hoje, nós vamos conhecer um pouco sobre os gêneros literários do Antigo Testamento e nós vamos ter também uma visão geral de como que está dividido o livro do Antigo Testamento. Em relação aos gêneros literários, nós temos 3 grandes gêneros literários no Antigo Testamento. Mas antes de apresentá-los, eu gostaria de fazer uma observação. É possível que vocês encontrem outros gêneros literários no Antigo Testamento. Por exemplo, no livro de Isaías, no capítulo 5, nós vamos encontrar uma parábola, tá bom? Mas eu quero apresentar os 3 grandes gêneros literários do Antigo Testamento. O primeiro é o narrativo. O segundo é sabedoria e poesia. E o terceiro é o profético. Dentro do primeiro gênero literário, que é o narrativo, nós temos os primeiros 17 livros do Antigo Testamento, que vai de Gênesis até Esté. Eles são chamados de narrativos porque eles contam uma história de início ao fim. Esse é o primeiro gênero literário, o narrativo. O segundo é sabedoria e poesia. Nós temos 5 livros dentro desse gênero literário, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos de Salomão. E o último é o profético. Esse conjunto literário, ele contempla 17 livros e vai de Isaías até Malaquias. Esses são os 3 grandes gêneros literários no Antigo Testamento: o narrativo, a poesia e sabedoria e o profético. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre o panorama geral do Antigo Testamento, ou seja, uma visão geral dos livros do Antigo Testamento com base
nesses gêneros literários que nós acabamos de estudar. O narrativo, que são os 17 primeiros livros. Sabedoria e poesia, os 5 que eu acabei de dizer. E os proféticos, que vai de Isaías a Malaquias. Vou dizer também quais são, novamente, os livros de sabedoria e poesia. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos de Salomão. Agora, para a gente ter uma visão geral do Antigo Testamento, nós vamos dividir o Antigo Testamento em 4 eras. Nós temos a primeira era, que são os primórdios. A segunda era, estabelecimento. A terceira, reinado. E a última, o exílio e a reconstrução. Vamos estudar agora a primeira era, que são os primórdios. Dentro dessa era, desse período histórico, nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia, que fazem parte do gênero literário narrativo, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Um exercício que vocês podem fazer é apresentar o assunto principal de cada um desses livros. Eu vou fazer um breve exercício aqui que vocês podem seguir. Por exemplo, o livro de Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, narra a pré-história bíblica. Dentro desses 11 capítulos, nós temos a criação, temos a queda, temos o dilúvio e a Torre de Babel. Do capítulo 12 ao capítulo 50 de Gênesis, nós temos a história dos patriarcas, com Abraão, Isaac, Jacó, chamado de Israel, e José. Fazendo isso, vocês vão ter uma síntese de cada um desses 5 livros, que é dentro dessa era que nós estamos chamando de primórdios. Os 5 primeiros livros da Bíblia dentro do gênero narrativo. A segunda era, ela é chamada de estabelecimento. E dentro do gênero narrativo, nós temos o livro de Josué, Juízes e Ruth. A era dos primórdios, ela acaba com Israel às margens do rio Jordão, aguardando para entrar na terra prometida. Agora, o que nós chamamos de era do estabelecimento apresenta a história da conquista e assentamento de Israel na terra prometida. E essa era do estabelecimento corresponde a aproximadamente 400 anos. E essa era, ela começa com a comissão em Josué, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. E vai até o período dos juízes, que termina com uma transição para a era do reinado. Então nós vimos aqui a primeira era, que é dos primórdios, composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia. A segunda era, do estabelecimento, é a chegada, é a conquista, é o assentamento do povo de Israel na terra prometida. E a terceira era é a era do reinado. E dentro do gênero narrativo, vai dos livros de Samuel, 1 Samuel, até 2 Crônicas. O profeta Samuel, ele foi o último juiz.
E aí inicia a Era do Reinado. Essa Era do Reinado nós podemos dividir em 4 períodos. O primeiro é a transição ou a preparação. O segundo é o reino unificado com os 3 principais reis, Saul, Davi e Salomão. E o terceiro período dentro da Era do Reinado é o período que vai descrever o reino dividido, reino do norte e o reino do sul. E o quarto momento, dentro da Era do Reinado, vai tratar sobre os dias finais de Judá. Quando o reino de Israel é dividido, nós temos agora 2 reinos. O reino do norte, conhecido como Israel, cuja capital ficava em Samaria. O reino do norte vai ser dominado pelos assírios em 722 a.C. O reino do sul, conhecido como Judá, cuja capital ficava em Jerusalém. E eles foram dominados pelos babilônios em 586 a.C. Agora nós vamos estudar a última era, que nós estamos falando dentro do livro do Antigo Testamento. A primeira era é a era dos primórdios. A segunda era é a era do estabelecimento. A terceira era é a era do reinado. E a última era é do exílio e a reconstrução. Dentro do gênero narrativo, esse período da história corresponde os livros de Esdras, Neemias e Esté. E essa era, ela vai apresentar 2 momentos. O momento do exílio da tribo de Judá e de Benjamim na Babilônia e o momento da reconstrução, quando eles voltam para Jerusalém, reconstruir os muros e os portões da cidade de Jerusalém. E assim se encerra a história do Antigo Testamento. Agora, os livros de sabedoria, que é Jó, Provérbios e Eclesiastes, e o de poesia, que é Salmos, e dos cânticos de Salomão, eles foram sendo escritos ao longo da história de Israel. Isso significa que estes livros, eles não pertencem a nenhuma era específica, porque nós temos salmos desde Moisés, como por exemplo o Salmo 90, e temos salmos também do período do exílio, do cativeiro na Babilônia, como por exemplo o Salmo 137. Contudo, pelo fato de uma grande parte dessa literatura ser associada a Davi e Salomão, geralmente esses livros acabam sendo integrados ao período dos mesmos, que é o período do reinado de Davi e Salomão. Essa literatura dos Salmos de sabedoria, ela contribuiu para a adoração e para a educação de Israel. Como que o livro dos Salmos está dividido? Nós temos 5 blocos. O primeiro bloco vai do livro do Salmo 1 até o Salmo 45. O segundo bloco, ou o livro 2, vai do Salmo 42 ao Salmo 72. E o terceiro bloco, do Salmo 73 até o Salmo 89. O quarto bloco, do Salmo 90 até o Salmo 106. E o quinto bloco, do Salmo 107 até o Salmo 150. Então, ao longo da história do povo de Israel, esses salmos, esse cenário, essa poesia, essa sabedoria, ela foi sendo escrita e colecionada, separada.
Nós temos também assuntos, né, diferentes em cada salmos, ou você pode dizer também temas. Nós temos os salmos de sabedoria, salmos messiânicos, os salmos de louvor, de lamento, de confissão, narrando a história. Nós temos salmo de confiança e de litúrgico, de liturgia. Agora, o livro Cântico de Salomão é uma coleção de poemas de amor, onde os judeus eles interpretam Deus como o esposo do povo. E alguns cristãos interpretam como a figura do relacionamento de Cristo e a igreja. Os livros de sabedoria é Jó, Provérbios e Eclesiastes. Estes livros, eles vão descrever como viver uma vida sábia, com base nestes personagens bíblicos que meditaram e aplicaram a instrução de Deus de uma forma habilidosa em suas vidas. Os livros de sabedoria, eles vão tratar de questões da vida, sobre a sabedoria, insensatez, o sofrimento, a educação dos filhos, da vaidade sem Deus, da necessidade de temer a Deus. Então, esses salmos eles vão apresentar essa situação da vida diária e vão nos ajudar a aplicar essa sabedoria que estes personagens bíblicos tiveram nas suas vidas. Então essa coletânea ela vai nos ajudar, nos direcionar a viver de uma maneira bem-sucedida dentro da ordem, da estrutura social e moral determinada por Deus. Agora, para a gente encerrar, nós vamos falar um pouco sobre os livros proféticos. Estes livros eles começaram a ser escritos a partir da divisão em 1 Reis, no capítulo 12, que vai narrar a divisão do reino de Israel. Então, eles começaram a ser escritos a partir de 1 Reis, capítulo 12, até Neemias. E nós temos 17 livros dos profetas. Nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Os maiores, dentro desse bloco, que vai de Isaías a Malaquias, corresponde a Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os outros 12, eles são identificados como os profetas menores, porque são mais curtos. Nós temos o espaço geográfico em que cada um desses profetas atuaram. Alguns atuaram em Judá, ou seja, no Reino do Sul. Outros atuaram em Israel, no Reino do Norte. E alguns ainda atuaram no exterior. Esse é o espaço geográfico. E o período histórico foi o período do pré-exílio, do exílio e do pós-exílio. No material didático da Escola Bíblica Cristã Aprendei e Ensinai, nós temos a divisão de cada profeta dentro do seu espaço geográfico e do período que eles atuaram. O livro de Lamentações, ele está dentro da literatura profética, só que a sua escrita ela tem mais a ver com uma poesia, com gênero literário poético. Dessa maneira, a gente encerra os gêneros literários e o panorama geral do Antigo Testamento. Na próxima aula,
nós vamos estudar os gêneros literários e o panorama geral do Novo Testamento. Um abraço, fique na paz e até lá.